Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre a busca de sentido, baseado no livro de Viktor Frankl. Esse já é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos. Se você não assistiu o primeiro, volta lá e assiste. O primeiro nós falamos sobre a capacidade e a superação do humano, apesar das adversidades, em situações extremas. Hoje nós vamos falar sobre a busca do sentido da vida e o terceiro vídeo nós vamos falar sobre o otimismo mesmo em momentos trágicos, como em momentos de dor, de culpa e da morte. Hoje o nosso tema é busca do sentido pela vida, extraído desse livro. E Viktor Frankl fala da busca do sentido, ele diz que é a motivação que todos nós precisamos para seguir a nossa vida, um olhar para o futuro. E aí ele fala que foi feita uma pesquisa na França e o resultado dessa pesquisa mostraram que 89% das pessoas consultadas, elas admitiram que o indivíduo precisa de algo para viver, de uma função pela qual ela tenha realmente. E 61% responderam que algo ou alguém em suas próprias vidas, pela qual ela estaria pronta até para morrer. Esse é o sentido da vida dessas pessoas que fizeram parte dessa pesquisa. Então, quando esse sentido assume uma importância, e é isso que vai satisfazer a vida da pessoa, ela ter vontade, ela ter um sentido para a vida. E ele fala que esse sentido, ele é mutável. Em um momento, pode ser o que ele fala de trabalho, em outro momento pode ser o que ele fala de ser algo, alguma coisa, algum sentido maior, ajudar alguma pessoa, em outro momento pode ser o amor. Ele traz esses 3 exemplos como sentido da vida. Mas ele fala também de um vazio existencial que as pessoas têm, e ele tem essa busca por alguma coisa que preenche. E aí ele fez um levantamento estatístico que revelou seus alunos, que ele era professor, que 60% de seus alunos americanos mostraram um grau acentuado de vazio existencial e que manifestava-se num estado de tédio. E ele fala que acontece muito com aposentados, com idosos, que as pessoas acham que elas são inúteis porque estão sem trabalho. E nesse momento ele percebeu que esses jovens estavam sem trabalhos. E aí ele fez com esses jovens um trabalho, ele pediu para esses jovens, sugeriu que eles fossem fazer trabalhos voluntários. E eles foram fazer trabalhos voluntários. E ele percebeu que esses jovens já voltavam com muito mais vontade de vida para estudar. Por quê? Eles continuavam sem dinheiro? Sim. Mas agora eles viam sentido na vida, porque eles estavam fazendo bem para alguém. Ele se sentia útil. E aí ele fala, esse vazio existencial desses jovens já tinha sido preenchido. E aí ele vem falando também de uma essência da existência do ser humano. E aí ele traz como ênfase a responsabilidade perante a sociedade de cada humano, e da sua própria consciência. E aí ele traz assim, uma coisa muito interessante que ele fala nesse livro aqui. Viva como se estivesse vivendo uma segunda vez. Porque aí você pode. Aquilo que não está bom, você está em tempo. Conserta tudo. Faça as correções possíveis. É isso que ele traz nesse livro. Viva como se fosse uma segunda vez. Faça as correções. E quanto mais a pessoa se dedicar a se servir por uma causa ou amar a outra pessoa, mais humana ela será e mais ela se realizará. Olha que coisa interessante que ele vem trazer para nós nesse livro. E a primeira coisa que ele fala sobre a busca de sentido é criando um trabalho ou praticando um ato. E aí ele conta a história de um jovem de 17 anos que sofreu um acidente quando praticava mergulho. E aí esse jovem ficou paralisado do pescoço para baixo. E o jovem escreveu: quebrei o meu pescoço, mas ele não me quebrou. E aí o jovem não interrompeu os estudos e na carta ele já falou para o psiquiatra Viktor Frankl que ele seria um psicólogo. E adivinha?
ele se tornou um psicólogo e 3 anos depois ele foi chamado para uma palestra por Viktor Frankl para fazer uma palestra na universidade na Alemanha. E ele foi, e o tema da palestra dele foi o poder desafiador do espírito humano. Porque ele se deu a oportunidade, ele achou sentido na vida, no trabalho, em ajudar pessoas. Era um jovem de 17 anos. A realidade dele era essa. Ele era um jovem cadeirante, mas ele não se limitou. E ele foi atrás do sonho dele, que era ser o psicólogo e ajudar pessoas. Ele encontrou sentido, apesar das circunstâncias. Então ele encontrou sentido no trabalho por uma causa maior. E aí ele fala também do segundo sentido que a pessoa pode encontrar em algo ou encontrando alguém. E o segundo sentido que ele fala que as pessoas podem encontrar na vida é experimentando algo ou encontrando alguém. E aí ele fala que esse experimentar algo pode ser a bondade, pode ser a verdade, a beleza, experimentando a natureza, ou ainda experimentando outro ser humano em sua originalidade única, que é amando. Como diz Augusto Cury, contemplar o belo, toda a riqueza que a natureza oferece, toda a abundância. E o Viktor Frankl conta uma história dentro desse livro de uma mulher que ela foi encontrada em um dos barracões. Todos os outros tinham sido já tirados do barracão porque não suportaram e morreram. E essa mulher estava lá. E foram perguntar como você conseguiu sobreviver aqui. E ela disse: todos os dias eu olhava naquela frestes o sol. E aquele sol era o que dava força para ela se manter viva. Ela encontrou beleza, ela encontrou sentido. Aonde? Na natureza, no belo. Esse é outro exemplo que o Viktor traz nesse livro, que é: você pode encontrar o sentido da vida na beleza das coisas e na natureza. E a terceira coisa que ele fala é a atitude que tomamos em relação ao sofrimento. E aí, se você perguntar: mas Ivaneira, a gente encontra o sentido só no sofrimento? Não. Mas esse livro, ele fala de situações extremas. Então aqui ele está falando de situações onde a pessoa não tem como mudar. É sentido extremo. E aí ele traz uma história de um médico. E esse médico estava com uma depressão profunda. E ele chegou no consultório do Dr. Viktor Frankl falando que ele não tinha mais sentido para a vida, porque ele perdeu a esposa tinha morrido e era companheira dele de muitos anos e ele não via mais sentido em viver. E aí o Dr. Frankl disse que perguntou para você: e se fosse o contrário? E se fosse você que tivesse morrido, como estaria a sua esposa? Aí ele disse: ela estaria sofrendo muito. Ela também ia sentir muita falta de mim. E aí o Dr. Viktor Frankl falou para ele: então, você livrou ela do sofrimento. Porque se você tivesse ido primeiro, ela estaria sofrendo. E aí ele diz que esse médico soltou um leve sorriso, um ar de alívio, porque ele viu sentido no sofrimento dele, porque se ele tivesse ido primeiro, quem estaria sofrendo era a esposa. Ele viu sentido no amor, no sofrimento. Então essa atitude que nós tomamos em relação ao sofrimento, que faz toda a diferença, ele traz como terceiro item para a busca do sentido. E aí ele faz assim, ele escreve aqui: como já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós próprios. Veja que coisa interessante que ele traz aqui para nós nesse livro. Foi o que aconteceu com esse médico. Ele não poderia mudar a situação, mas ele foi possível mudar ele próprio. Ele achou um sentido no amor e até mesmo no sofrimento. E esse vai ser o assunto do nosso próprio vídeo, que é encontrar um sentido em qualquer das circunstâncias, mesmo na dor, na culpa e na morte. Então não perca, fica aí grudadinho, que vamos ter o terceiro vídeo desse episódio de 3, falando desse livro Em Busca do Sentido. E aí eu te pergunto:
Por que foi importante para você esse vídeo? Fala aqui nos comentários. E aí, quais são as suas ações em busca de sentido da sua vida? Para você extrair brilho nos olhos? Para você dar um salto para uma vida plena, para a realização da sua vida, que você tanto merece.